Desce devagar, desce. Aí. Desce. Sem dar nenhum impulso, põe sempre a força bem em cima aí. Pega o bíceps agora na contração máxima aí. Pega esse aqui. Sete separa. Agora desce devagar, segura, força, força, de novo, parou, força, levanta a cabeça, aí, de novo, para aqui agora, vai, Boa, Vini. segura aqui, vai, desce um pouquinho, segura aí, nesse ponto, vai, segura, força, sobe. Vai devagar até o final. Vai devagar até o final. Aí ficou bom. Estica mais o braço um pouco. Aí. O Eugênio vai nos falar a importância da hidratação com relação ao treinamento, durante o treinamento e o pós-treinamento, no seu dia a dia. Bom, com relação à hidratação, nós não devemos esquecer nunca, e muita gente esquece, que o principal suplemento, vamos dizer assim, do organismo humano é a água, né? Nós somos basicamente água. O músculo chega a ter 75% de água, talvez até um pouco mais em alguns casos. Depende da idade, depende da composição corporal, né? Indivíduos mais musculosos têm maior quantidade de água, porque o músculo tem muita água, são 75% até 75% de água. Então a hidratação é muito importante. A hidratação durante o treino não é importante e não deve ser feita de forma tão abundante como alguns fazem, porque ela pode implicar numa situação de excesso de água no corpo e dar problemas como ânsia de vômito, pode provocar até desmaio em casos extremos, por excesso de retenção de sódio ou outros fenômenos que acontecem. Então, em duas situações não se deve beber muita água, deve beber pouca água durante o treino e durante as refeições. Porque durante as refeições você tem que deixar que os sucos digestivos, sucos gástricos, né, eles possam atuar de forma eficiente para fazer a digestão dos alimentos. Então nós precisamos desses sucos, né, gástricos, sucos ácidos, né, para fazer a digestão dos alimentos. Naturalmente, você tomar um copinho d'água não vai alterar em nada. E durante o treino, alguns golinhos d'água em alguns momentos, sendo que no calor, com grande sudorese, você precisa tomar mais água. Agora, de um modo geral, se recomenda em torno de 2 a 3 litros de água por dia. Aí se inclui a água contida nos alimentos. Nós não podemos esquecer que os alimentos todos possuem uma grande quantidade de água, né? Por exemplo, um exemplo prático, uma batata, por exemplo, tem mais de 90% de água, né? Isso tem que ser considerado, né? Então, é importante ter sempre em conta que nos alimentos nós já temos uma grande quantidade de água. Frutas, por exemplo, tem muita água, né? Batata, e arroz, etc. Uma coisa importante para quem treina seriamente é se manter bem hidratado, é substancial, porque a água é músculo, né? Quando você come um carboidrato, esse carboidrato é transformado em glicogênio.
Glicogênio muscular e hepático. O que nos interessa aqui é o glicogênio muscular, que é liberado em forma de glicose, em forma de energia, durante a contração muscular. Interessante ter em mente que cada unidade de glicogênio leva consigo 3 unidades de água para o interior do músculo, para o sarcoplasma, né? Então, existe inclusive quem fala em hipertrofia sarcoplasmática. Não é uma hipertrofia, é uma grande quantidade de glicogênio que levou uma quantidade 3 vezes maior de água para o interior do músculo. E ele cresce em função desse conteúdo de músculo, de água, né? Isso é muito importante, principalmente para competidores, ter isso em mente. Então, quando você tira a água, ou você tira o sódio de forma muito importante, você acaba agravando a situação. Não só a situação da saúde, mas também a situação da aparência muscular. Um corpo bem hidratado, ele é túrgido, vascularizado, né, definido, denso. Como se fala na gíria, os cortes afundam. Não é que o corte afunda, é o músculo salta pela quantidade de glicogênio no interior dele, né? Então, tirar a água não é uma boa ideia. Existem alguns protocolos, né, de você reduz a quantidade de água por um período até o carboidrato, mas são manipulações individuais para certos atletas que vão estar em competição. Do modo geral, quem quer ter uma boa aparência muscular tem que cuidar muito com a ingestão de água, né? Tem se falado bastante algumas dietas que nós temos visto por aí, e eu gostaria de fazer a pergunta para o Eugênio. É uma pergunta que comumente a gente ouve. Água emagrece? A água não engorda e também não emagrece, isso é uma ilusão. A água não tem caloria nenhuma, né? Ela não tem caloria, então ela não engorda. Também não emagrece porque não dá aquela sensação de saciedade. Tem muita gente que acha que se ilude tomando muita água e com isso ela vai emagrecer porque faz uma ilusão no organismo que ele está saciado. Não, isso não ocorre, né? Então a água não engorda e também não emagrece, né? Muita gente tem o hábito de tomar muita água pela manhã, por exemplo, ou à noite antes de deitar, na ilusão de que isso vai dar uma sensação de saciedade, né? E que, portanto, vai ajudar no emagrecimento. Não acontece assim. Também é bom, com relação ao emagrecimento, não esquecer uma coisa que nós talvez já falamos antes, que o maior gasto energético que nós temos, mais de 70%, é dado pelo metabolismo basal, ou seja, aquela energia que você usa para viver. Essa é a energia, por essa razão, que se você quer emagrecer, você tem que fazer dieta. O exercício contribui pouco relativamente com o emagrecimento. O exercício contribui, é importantíssimo para outras coisas, mas no emagrecimento o mais importante é a dieta, né? E nessas dietas a quantidade de água é importante. Não para gerar a saciedade, mas gera uma situação favorável à saúde. Eugênio, eu tenho percebido às vezes pessoas, comentários na academia, né? Quando a pessoa já sente sede, ela já está com um processo de desidratação, né? Ou já está desidratado, né? A sede é um dos sininhos, né, que o nosso organismo tem de avisar um estado de emergência, né? Como é a dor, por exemplo, né? Como é qualquer outras sensações que nós temos. E a sede é um sinal de que nós estamos desidratados. E é importante lembrar que nós sobrevivemos perfeitamente dias, semanas, né, sem alimento, mas não sobrevivemos sem água. Alguns dias são suficientes para levar o indivíduo a óbito sem água, né? Isso está bem documentado não só pela ciência, mas também pela prática de pessoas que, por alguma razão,
ficaram semanas sem receber alimento, mas tinham à sua disposição a água, né? Uma forma prática de você observar se você está desidratado é olhar a coloração da urina, né? Principalmente a urina matinal. Se ela estiver muito amarela, você está desidratado. Ela tem que ter sempre uma coloração clara, né? A urina tem que ser sempre clara, aí você está bem hidratado. Porque os hormônios que controlam a água no corpo, né, são muito eficientes e perfeitos, né? A não ser que uma pessoa tenha alguma doença, né? Nós estamos falando de pessoas saudáveis. Mas se o equilíbrio de água no corpo é uma coisa perfeita, né? Então, a eliminação do líquido excesso através da urina, através da sudorese, do suor e através também das fezes, é uma forma que nós temos para limpar o organismo, né? Tirar as toxinas. Se nós não urinarmos, não temos fezes, não temos sudorese, nós podemos morrer intoxicados pelas toxinas internas. Então, a água também é importante para a eliminação dessas toxinas que são venenosas, né? Então, é importante também por isso. Não só por isso, porque se você com pouca água no corpo, você faz com que o plasma sanguíneo fique mais espesso, mais grosso, e o coração tenha dificuldade de fazer o bombeamento desse plasma, desse sangue, para o corpo todo, inclusive para o cérebro, né? A pressão arterial sobe, né? E você fica numa situação iminente de ter um infarto ou um AVC, por exemplo, né? Então, é importante ter em conta sempre isso aí, não esquecendo que o alimento, principalmente carboidratos, vegetais em geral, tem bastante água como sua composição básica, né? E finalizando, a gente tem que lembrar sempre que nós somos um componente de vários componentes químicos, e o que mais nós temos no organismo é a água, H2O, hidrogênio e oxigênio é o componente mais abundante, né, no nosso corpo. Tá? Desculpa interromper, Eugênio. Um detalhe, na academia às vezes a pessoa gosta de usar agasalho, se agasalhar para transpirar achando que vai perder peso. Eu acho isso, eu gostaria que você falasse a respeito. Perde peso em água, é ilusório, né? Por exemplo, você vai numa sauna e emagrece. Todo mundo sabe que sauna, ou deveria saber, sauna não emagrece, ela desidrata a pessoa, né? E saindo, você tomando água ou um suco, você vai hidratar novamente e o peso volta ao normal. Então não há como retirar gordura do corpo através da sudorese, através da sudação. O que diminui substancialmente a gordura corporal é também o exercício. Por quê? Porque o exercício físico, ele acelera o metabolismo de repouso, o metabolismo basal, né? E faz com que a gente emagreça até dormindo, principalmente quem faz musculação, porque o aumento da massa muscular, está bem documentado, ela acelera o metabolismo de repouso. Você fica com o organismo bastante acelerado, consumindo mais energia ainda. Quem tem muito músculo consome muito mais energia pelo metabolismo basal, né? E naturalmente, se for acompanhado de uma dieta bem conduzida, a pessoa que precisa ou quer perder peso, perde peso em gordura, não em músculo.